Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo aqui do Nicolas Lazarotto e vou dar a minha opinião sobre a saída dele do exército. Eu já sei que ele saiu do exército porque eu tava no carro, eu tava dirigindo, e aí eu falei, velho, vou colocar um vídeo aqui pra eu só escutar, tá? Só pra escutar. Claro que eu não vou ficar vendo o vídeo dirigindo, mas deixa eu colocar um negócio aqui pra eu escutar. Aí eu vi que saiu o vídeo no canal dele, que é esse vídeo aqui que a gente vai fazer um react, que é sair da AMAN. Será que eu desisti do exército depois de 3 anos? E aí eu tava escutando, e aí do nada eu escuto, sim, eu saí do exército. Eu falei, caraca, velho, o Nicolas Lazarotto e tal saiu do exército, pô, eu acompanho ele aí desde sempre, e beleza, e vi os vídeos dele, torcia muito por ele. Lembro da vez que ele quase foi aprovado, né? Faltou pouco aí, faltaram, acho que ele ficou... foi o 10º excedente a não ser chamado, né? Alguma coisa desse tipo, ficou bem perto aí de ser chamado. E aí no ano seguinte conseguiu ser aprovado. Eu falei, caraca, conversava com pessoas também que tinham contato com ele. Nunca cheguei a trocar uma DM ali com ele, não. Mas sempre torci muito. E beleza. E aí o cara saiu. Aí eu fiquei, velho, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Então eu vou reagir a esse vídeo. Eu vi metade dele. E aí a outra metade eu não vi, vou estar vendo aqui junto com vocês. E vamos ver por que ele saiu do Exército Brasileiro. Eu sei que já é o 3º vídeo que eu faço reagindo ao seu conteúdo, ô Lazarotto. Não me dá flag, não me processa, tá? Por favor, deixa eu reagir aos seus vídeos, porque eu gosto muito do seu conteúdo. E o vídeo original tá aqui na descrição, tá, pessoal? Mas eu prometo que eu não vou virar nenhum Casimiro da vida não, tá? E nesse vídeo eu vou, enfim, responder a pergunta que vocês estão mais me mandando nesses últimos tempos: se eu sair ou não sair da AMAN. Vamos lá, antes de começar esse vídeo, já vou me apresentar aqui pra você. Você que não me conhece, meu nome é Nicolas Lazarotto, eu tenho 22 anos. E nos anos de 2020, 21 e 22, eu fiz muitos vídeos pro YouTube mostrando minha trajetória até ser aprovado na prova da SPSEX, que é um concurso público para ingressar na formação, para se formar oficial combatente do Exército Brasileiro. Em 2023, entrei na SPSEX e agora, em 2025, eu voltei a fazer vídeo pro YouTube. Então eu trouxe uma série de 3 vídeos até agora aqui, contando um pouco dessa minha trajetória, mostrando o dia que eu me... E o cara tá bonitão com esse bigode, hein, Lazarotto? Ah, tá tirado, hein? Apresentei na SPSEX um pouco da adaptação e como foi a inspeção de saúde, e também depois eu recebi na boina e virando militar, virando aluno da escola preparatória. Então, visto isso, né, acompanhado essa trajetória de 3 vídeos, agora sim eu vou responder, né? Muita gente ficou na dúvida se eu saí da AMAN, se eu não saí da AMAN, porque do nada eu voltei pro YouTube, voltei a postar vídeo e não respondi isso, não respondi essa pergunta. Eu também tava suspeitando disso, mas eu falei, não, cara, às vezes ele só tava esperando o período ali do primeiro ano na AMAN, o primeiro ano na SPSEX, aí a partir do 2º ano da AMAN ele começou a postar, né? E aí, porque agora tem uma liberdade um pouco maior, tem um tempo maior aí pra postar. E aí, só que eu não imaginava que eu suspeitei durante um tempo, mas eu não imaginava que ele iria. Então hoje eu vou responder pra vocês. Se você tá curioso, quer saber logo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Vou voltar a produzir muito conteúdo bom pra vocês de qualidade. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, que tem muito conteúdo bom. E no TikTok também. Agora a gente tá lá no TikTok, Nicolas.Lazarotto. Lá tá saindo muito mais conteúdo que no Instagram. Dê essa forcinha, essa moral lá, porque acabei de criar o TikTok, ele tá um pouco devagar. Então dê essa moral lá nas outras redes sociais. E agora bora pro tema do vídeo. Então vamos lá, eu sei que a resposta dessa pergunta é muito simples, é simplesmente responder sim ou não. Porém eu quero dar uma contextualizada antes pra vocês entenderem melhor como é que foi a minha trajetória, como é que se construiu isso de eu querer ser oficial do exército, querer entrar na SPSEX. Quando eu era criança, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Então os meus amigos falavam, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser dentista. Eu nunca tive afinidade por nada. E desde pequeno eu nunca fui um aluno que gostava de estudar. Então eu nunca gostei de estudar, nunca me dediquei na escola e não tinha nenhuma profissão que eu me identificava, que eu tinha afinidade. Então Perfeito, eu também me identifico muito com essa história dele. Eu também não tinha algo que eu me identificava assim. E, eu tenho um sonho de ser isso, eu tenho um sonho de ser aquilo. Na verdade, quando eu era muito pequenininho, eu tinha um sonho de me tornar um ator e aos domingos trabalhar como pedreiro. Porque um pedreiro que trabalhou na casa da minha avó, ele recebeu R$80 por trabalhar lá no domingo. Eu pensei, mano, R$80? 80 conto em um dia de serviço? Eu falei, caraca, eu preciso ser pedreiro aos fins de semana e ser um ator da Malhação ali. E acabou que não deu certo. Não tenho vocação pra nenhuma dessas áreas. Mas vamos lá. Sobre o que eu queria fazer. Por volta dos meus 13 anos, eu comecei a ver uns vídeos no YouTube sobre o serviço militar obrigatório. Então alguns militares, algumas pessoas começaram a contar como é que foi quando eles tinham 18 anos e se alistaram, e eu achei muito interessante as histórias. Então eu pensei, eu acho que eu vou me alistar, serviço militar obrigatório, servi um ano no serviço militar, só pra conhecer, pra ter experiência, puramente por experiência de vida. Nesse um ano eu fico pensando o que eu realmente quero da minha vida, e depois escolho
Imagina ficar um ano lá pra você ficar varrendo o chão e pintando um meio fio. Não. Claro que eu entendo, assim, apesar de fazer muitas coisas totalmente desnecessárias que deveriam ser serviços terceirizados, mas que as Forças Armadas acabam não terceirizando muitas coisas, como pintura ou serviço de faxina, que deveria ser 100% terceirizado, acaba jogando isso para os soldados. Mas apesar dos pesares, tem sim algumas experiências bem da hora, mas realmente é furada. Uma faculdade pra eu fazer. Então essa era a minha ideia. Aí eu cheguei com mais ou menos uns 13 anos pra contar essa ideia pro meu pai, falei isso pra ele, e ele falou o seguinte: pô, filho, ao invés de você servir o serviço militar obrigatório, vai passar muito sanhaço, você pode fazer uma prova, um concurso, ingressar na instituição de outra forma, concursado, porque a sua vida vai ser muito mais tranquila e você vai ter uma carreira em si nas Forças Armadas. Então foi assim que surgiu comigo a ideia de seguir uma carreira. Aí eu comecei a pesquisar um pouco e descobri a prova da SpaceX e vi um pouco como é que funcionava. Aí você pergunta: pô, Nicolas, por que SpaceX? Muita gente me perguntava essa questão quando eu tava estudando pra prova da SpaceX. Por que SpaceX? Eu não tenho uma resposta específica. Na realidade, foi a primeira prova que eu conheci e eu já falei: eu quero fazer isso, e bati o martelo. Então quando eu comecei a estudar, eu nem conhecia direito as outras provas, mas eu tinha batido o martelo que eu queria fazer a prova da SpaceX e aquilo ficou na minha cabeça. Então acabou que eu nem cheguei a olhar exatamente todas as instituições, botar uma do lado da outra pra escolher qual eu queria realmente. Eu simplesmente vi a prova da SpaceX, me interessava muito pela atividade militar, eu sempre tive esse ímpeto de aventura, de querer entrar no mato, de querer usar uma farda, eu sempre achei isso muito legal. Então eu escolhi a prova da SpaceX, bati o martelo e foi isso. Isso lá com meus 13 anos de idade. Isso é muito interessante ele ter falado isso, por quê? Porque quando eu vejo que muitos alunos, eles têm a cabeça fechada de tipo, nossa, eu vou fazer só esse concurso. Ah, por quê? Porque é o único que é bom. Por quê? Por quê? Você conhece os outros? Você chegou a pesquisar sobre os outros? Né? Claro que o Nicolas Lazarotto, ele foi pesquisando, ele foi entendendo com o decorrer do tempo. Mas com 13, 14 anos, ele colocou na cabeça dele a SpaceX. Ótimo, é muito interessante colocar esse objetivo na cabeça. Mas também está aberto a outras possibilidades. Eu vejo isso com a garotada que quer prestar o concurso da EPICAR. E se não passar na EPICAR, ferrou. Não vai dar certo. Pô, claro que não, né? Vamos ter uma cabeça mais aberta aí. Meu Deus do céu, 7 minutos de vídeo. E até agora. Eu comecei a pesquisar um pouco e descobri a prova da SpaceX e vi um pouco como é que funcionava. Aí você pergunta: pô, Nicolas, por que SpaceX? Muita gente me perguntava essa questão quando eu tava estudando pra prova da SpaceX. Por que SpaceX? Eu não tenho uma resposta específica. Na realidade, foi a primeira prova que eu conheci e eu já falei: eu quero fazer isso, e bati o martelo. Então quando eu comecei a estudar, eu nem conhecia direito as outras provas, mas eu tinha batido o martelo que eu queria fazer a prova da SpaceX e aquilo ficou na minha cabeça. Então acabou que eu nem cheguei a olhar exatamente todas as instituições, botar uma do lado da outra pra escolher qual eu queria realmente. Eu simplesmente vi a prova da SpaceX, me interessava muito pela atividade militar, eu sempre tive esse ímpeto de aventura, de querer entrar no mato, de querer usar uma farda, eu sempre achei isso muito legal. Então eu escolhi a prova da SpaceX, bati o martelo e foi isso. Isso lá com meus 13 anos de idade. Aí lá em 2020, quando eu tava com 17 anos, lá em 2020, eu resolvi começar a estudar pra prova da SpaceX. Tava no meu terceiro ano de ensino médio, comecei a papear pra essa prova. Aí foi toda a trajetória que vocês acompanharam. Só que o que acontece, como eu falei pra vocês, eu não era uma pessoa de estudar, não tinha nenhuma afinidade com o estudo, eu era horrível em matemática, em todas as matérias era muito ruim, literatura eu não gostava de ler, não gostava de nada relacionado com o estudo. Então, o meu único ímpeto como indivíduo, como ser humano, era esse, eu queria ser militar. Então eu, antes de começar a estudar, antes dos meus 17 anos, eu via vídeo na internet, eu via vídeo do Comandos, FE, via esse tipo de coisa, vibrava muito e falava: pô, queria ser esse cara, eu quero ser Comandos um dia, eu quero ser FE. Eu me via numa atividade 100% operacional. Mas aí eu comecei a estudar lá em 2020 e com o tempo eu fui começando a ter afinidade com outras coisas. E eu descobri a educação durante o período que eu já estava estudando. Então vamos lá, o meu objetivo inicial, ele era papirar e passar numa prova para ser oficial combatente, pra guerra, para ser militar. Esse era o meu objetivo inicial. Porém, nesse processo eu acabei descobrindo outros gostos que eu não sabia. E realmente percebi que o que mudou a minha vida foi a educação, foi a leitura, foi o estudo, foi esse tipo de coisa. Então, eu, durante a minha trajetória que eu estava estudando para entrar em SpaceX, eu já comecei a me questionar se era realmente aquilo que eu queria pra minha vida. Se eu queria realmente ser militar de carreira do Exército Brasileiro. Não tinha como eu saber naquele momento se era realmente o que eu queria ou não. Só que todas as decisões da vida de alguém, elas têm que ser maduras. E eu creio que eu fui muito maduro em todas as minhas decisões, porque quando eu passei na prova da SpaceX, eu fiquei na dúvida: pô, será que eu entro ou não entro? Você fala: pô, Nicolas, era seu sonho, como é que você ficou nessa dúvida? Eu tinha já descobrido esse novo mundo da educação, e querendo ou não, se você acompanhar o meu canal, eu já tinha uma porta muito aberta pra seguir no ramo da educação se eu quisesse. Então eu não ia ter dificuldade, por exemplo, pra arranjar emprego. No mundo da educação, eu meio que já tava consolidado. Então eu conseguiria seguir esse outro ramo da minha vida e ser muito bem sucedido nele também. Então eu tive essa dúvida: será que eu vou pra SpaceX mesmo ou não vou? Mas eu pensei, a SpaceX foi meu sonho durante muitos anos e ainda é meu sonho, ainda tenho o sonho de entrar na SpaceX. Se eu desistir sem ter ido, eu posso me arrepender da minha decisão. Então eu falei: pô, quer saber? Eu vou pra SpaceX e vou ver como é que é. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu saio sem problema nenhum, 12 por 8. Então, eu entrei na SpaceX. E a partir do momento que eu entrei na SpaceX, eu vibrei muito com a atividade. Você fala: pô, Nicolas, você saiu, não saiu? Se você saiu, por que você saiu? Vamos lá, respondendo a pergunta agora. Pergunta final, pra depois eu continuar falando com vocês. Saiu ou não saí? Sim, eu saí. Muita gente perguntando: saiu da SpaceX? Não. Eu saí da SpaceX em 2023, quando me formei lá, e fui pra Academia Militar das Agulhas Negras em 2024, me apresentei lá. Eu saí do Exército agora, em 2025, no meio do ano, em julho de 2025. Eu não saí logo que eu entrei. Por quê? Porque eu vibrei muito com a atividade. Eu
realmente gosto de ser militar e eu também sinto que eu tenho vocação pra vida militar, paramilitar. Só que eu percebi ao longo do tempo lá dentro que não era aquilo que eu queria fazer com minha vida. Então, o meu dilema, quando eu tava lá dentro, era muito grande. Porque desde o final da SpaceX, eu já sabia que não era aquilo que eu queria fazer com minha vida toda. Porém, eu sabia também que eu tinha vocação para aquilo, eu era muito bom naquilo que eu fazia, eu gostava da atividade militar, eu vibrava, então eu não era uma pessoa que ficava me arrastando ao longo da formação, eu gostava daquilo. Porém, eu já sabia que aquele não era o meu objetivo final. E eu comecei a pensar que talvez, desde o começo, o meu objetivo final nunca foi ser oficial do Exército Brasileiro, e sim entrar na SpaceX. Então, assim, eu tinha o sonho de entrar na SpaceX, vestir a farda, mas eu percebi que eu não tinha o sonho de me aposentar dentro do Exército, de ser coronel, de tentar generalato. Cara, isso, na hora que eu juro, pessoal, eu queria ter assistido esse vídeo e ter gravado a minha reação pela primeira vez. Mas, pô, velho, na hora que eu tava dirigindo, escutando ele ali, aí do nada, pô, eu saí da SpaceX? Não. Aí eu... Aí depois ele fala, eu saí da SpaceX depois de 1 ano. Agora, eu saí do Exército Brasileiro? Sim, putz, quase bati o carro, velho. Na moral, eu queria ter reagido assim aqui no canal da Alcateia, ter gravado a minha reação mesmo de fato. Mas eu não consigo fingir nada aqui. Enfim, cara, isso aí foi uma decisão muito madura que ele tomou. E é uma decisão muito importante na vida dele. Ele mesmo falou que já tinha outras oportunidades, mas queria ver como é que era primeiro para ele ver se realmente ele poderia tomar a decisão certa. Porque se ele não tivesse ido, seria uma decisão completamente errada. Na minha visão, seria completamente errada se ele não tivesse ido para a SpaceX e não tivesse experimentado como que é a vida lá. Porque ele não poderia julgar a vida lá, sendo que nunca tinha pertencido ao exército. Então ele primeiro falou, pô, ele foi muito maduro nisso, ele foi muito inteligente nisso, como ele apresenta ser uma pessoa assim extremamente capaz, muito inteligente mesmo, e ele foi muito inteligente nessa decisão de ter ido, de ter falado, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, deixa eu ver se eu consigo mesmo fazer isso aqui, ou se eu quero isso aqui pro resto da minha vida, deixa eu conhecer essa carreira, deixa eu conhecer oficiais aqui que se aposentaram ou que estão lá na frente com 35, 40, 45 anos, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. E aí, com o tempo, ele foi amadurecendo essa ideia e viu que não era pra ele, paciência, velho. Alguma coisa nesse sentido. Então foi isso que eu percebi. Eu percebi que talvez meu propósito de vida não fosse aquele. E também eu comecei a perceber que dentro do exército você consegue mudar a vida de muita gente. Principalmente o tenente ali, quando ele se forma na tropa, ele vai ter 30 soldados ali pra moldar a cabeça e a mentalidade daqueles soldados e realmente mudar a vida daquelas pessoas. Porém, eu sei que com a internet eu tenho muito mais influência e muito mais a capacidade de mudar a vida das pessoas pelo caminho que eu realmente acredito que é o caminho da educação. A educação, ela transformou a minha vida, ela mudou e revolucionou completamente o jeito que eu vejo o mundo, todas as oportunidades que eu tive na minha vida, todas. Eu fui pra SpaceX, saí da AMAN agora, eu comecei no YouTube, parei com o YouTube, voltei pro YouTube, e todas as oportunidades que eu já tive, todas, foram por meio da educação, foi por ter sentado a bunda numa cadeira e começado a estudar, pegado um livro e lido o livro. Tudo que aconteceu na minha vida foi por conta da educação. Tem até um discurso muito famoso da Malala, que ela fala no final, né, a educação é a única solução, e eu acredito veementemente nisso, a educação ela é a única solução, foi a única coisa que realmente transformou a minha vida. Esse vídeo ele tá um pouco prolixo, porque eu tô falando da minha cabeça, eu até fiz um roteiro aqui, mas eu não tô seguindo o roteiro, eu tô falando o que vem na minha cabeça. Pra falar o seguinte, eu já tive o sonho de me formar oficial do Exército Brasileiro, eu ingressei na SpaceX com esse sonho. Ao longo da formação, eu não me frustrei com alguma coisa que aconteceu ao longo do caminho, não me frustrei. Eu simplesmente vi que aquele não era meu propósito de vida, que meu propósito de vida era outro, era mudar a vida das pessoas através da educação, que foi o que eu já tinha feito e recebia muitos feedbacks positivos por esse lado. Então você pode perguntar, vamos lá, o que a galera mais comentar, ele saiu porque é fraco, porque não aguentou a pressão. É que quem comenta isso não conhece a formação da Academia Militar e da SpaceX, porque os anos que mais sai gente é o primeiro ano na SpaceX, o cara entra lá e realmente percebe que não é aquilo que ele quer pra vida dele, vai embora, ou no primeiro ano da AMAN, que é o curso básico, que é o ano mais difícil da formação, porque é o ano que você é bicho ali, que você vai receber porrada de todos os lados. Então, o ano mais puxado da formação. Eu passei o primeiro ano de formação na SpaceX muito bem, acabei o ano muito bem, acabei o curso básico muito bem, então fui destaque de um monte de coisa, fui destaque de um monte de campo, saí saci de montanha, fui o 02 da minha turma no estágio básico combate de montanha. Então, assim, eu não era um militar ruim, eu não tava me arrastando, eu vibrava com a atividade. Porém, eu fui percebendo ao longo do tempo que não era aquilo que eu queria fazer na minha vida, que o meu propósito de vida era outro. E por que eu não saí no básico, por exemplo? Porque eu pensava, pô, todo mundo que sai no básico. Cara, se a pessoa fala isso, Lazaroto, né, não dê atenção pra isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu já recebi muito isso até hoje, mesmo depois de quanto tempo que eu saí? Mesmo depois de 7 anos que eu saí lá da aeronáutica, mesmo depois de 7 anos que eu saí da IPK, o pessoal ainda continua falando, pô, você desistiu, né? Pô, foi porque você não aguentou, né? Pô, é muito difícil. E eu viro para as pessoas e falo, realmente eu desisti, era muito difícil, era fumo. Não, meu Deus, claro que não. Ainda mais uma pessoa como você que vibrava, dava para ver que você vibrava com a força. Isso aí é
É show de bola. Mas quando te falarem isso, cara, fala, realmente é muito puxado, eu não aguentei o batente. É muito difícil eu desistir. Normalmente não tá com a cabeça tão centrada, porque tá acontecendo um monte de coisa, o básico é muito difícil, às vezes a pessoa sai no impulso e acaba se arrependendo. Eu falei, pô, não vou sair no curso básico, eu vou segurar, por quê? Porque eu quero ter certeza das minhas decisões. Antes de entrar na SpaceX, eu falei, não, eu só vou tomar uma decisão drástica na minha vida se eu tiver certeza dela. Entrei na SpaceX, fiquei quase 3 anos dentro do exército, e só como calouro de infantaria, já no curso de infantaria, o ano mais felpudo da formação, ano de calouro, ano mais tranquilo, assim, a minha vida era totalmente tranquila no segundo ano da MAN. Se eu quisesse, eu poderia completamente ter acabado o segundo ano tranquilamente, porque a vida era tranquila, assim, não tinha nenhum problema grande, não tinha nenhum campo muito difícil. Então o segundo ano, que foi o ano que eu saí no meio dele, eu poderia tranquilamente ter feito o ano completo. Porém, eu vi que aquele não era mais meu propósito. Pra mim não fazia mais sentido eu ficar na MAN, sendo que o meu objetivo final não era me formar. O meu objetivo final já era outro. E esse objetivo outro eu já poderia estar fazendo. Então essa é a ideia geral. Sim, eu saí da MAN. Porém, eu não quero falar que eu saí da MAN pra você falar, caraca, MAN não vale mais a pena, SpaceX não vale mais a pena. Eu vou fazer um vídeo depois falando minha opinião sincera, o que eu penso sobre isso. Porém, nunca baseie as suas decisões na sua vida por a experiência dos E eu quero reagir a esse vídeo também. outros, porque a minha vida é completamente diferente da sua. Eu tive oportunidades que talvez você não tenha. Eu, felizmente, saindo de lá, eu tenho muita oportunidade de coisa que eu posso fazer. E talvez você não tenha isso. Então, assim, não. Isso foi muito honesto, sincero e importantíssimo da parte dele ter falado isso. Ele tem oportunidades que talvez você não vai ter. Então você que acha aí, então eu vou fazer a prova e tal, vou decidir se eu fico ou não fico. Se você tem essa oportunidade, ótimo. Se você tem a oportunidade de a família ter uma grana boa, ter uma condição legal aí, e você tem uma possibilidade de ser bem sucedido em outras áreas, ótimo, show de bola. Mas se você não tem, cara, pelo menos fica, né, passa o seu período de formação e depois você decide o que você vai fazer, velho. Só sai de algo certo por algo certo, não sai de algo certo por algo duvidoso, tá? É bom arriscar, às vezes o risco ele tem uma recompensa muito boa, mas às vezes o risco ele vem com uma recompensa aí que... Não baseie as suas decisões no que eu fiz. Caraca, o Lazaroto, pô, era sonho dele entrar na SpaceX, ele entrou, ficou 3 anos lá na MAN, ficou 3 anos na formação e meteu o pé. Com certeza não vale a pena, eu nem vou. Não pense assim, não é isso que eu quero passar pra vocês com os vídeos que eu tô fazendo aqui. Eu quero passar o seguinte, eu fui um caso totalmente especial de uma pessoa que tinha o sonho de ingressar na SpaceX, ingressou, foi muito realizado lá dentro, eu fui muito feliz, fiz os meus melhores amigos da vida, são de lá, ainda estão lá, porém, eu percebi que não era o propósito que eu tinha pra minha vida. Ele ter percebido isso, que não era o propósito dele ali, isso aí é maravilhoso, é fenomenal e muito honesto da parte dele, como eu tinha falado pra vocês. O que eu fiquei muito abismado com ele ter saído, agora falando minha opinião de fato concreta aqui, completa pra vocês. O que eu fiquei de fato impressionado com o que aconteceu foi porque, William, por que você se impressionou sendo que você também saiu da EPIK, não deu continuidade à AFA e tal, à carreira de oficial? Porque não era o meu sonho a EPIK. Eu queria sim passar na EPIK, mas eu estudei 5 meses para passar na EPIK. Eu conheci o concurso da EPIK num dia, comecei a estudar, aí depois eu entrei no cursinho, fiquei 5 meses no cursinho, consegui ser aprovado e aí entrei lá na EPIK. Assim, graças a Deus fui aprovado de primeira, né, do 9º pro 1º ano, e aí lá eu fiquei os 3 anos também, tempo parecido aí que o Nicolas ficou, e depois saí, mas o Nicolas Lazaroto, o que me impressionou foi que ele ficou estudando durante muito tempo para SpaceX, e depois de ser aprovado, dava para ver o brilho nos olhos dele do quanto ele queria ser aprovado na SpaceX, do quanto ele queria estar lá dentro, e depois ele ter saído, isso que me impressionou e me chocou, certo? Mas não, longe de mim fazer alguma crítica a ele, ele saiu porque ele não aguentou, ou ele saiu porque ele foi fraco, até parece, eu sei muito bem, tenho uma noção, corrigindo, eu tenho uma noção de como que é a carreira lá dentro, de como que é a formação. E eu sei sim que tem períodos que são mais tranquilos, mais acochambrados, igual ele falou aí no 2º ano da AMAN, não é igual o 1º ano, não é igual o período lá na SpaceX, ele já passou desse período básico, então é algo que realmente me impressiona, mas que eu entendo perfeitamente a posição que ele assumiu. E eu quero só mandar um recado que ele continue gravando os vídeos, mostrando como é que era a rotina lá dentro, como que é a vida do cadete da AMAN, do aluno da SpaceX, do oficial do Exército Brasileiro, porque isso com certeza engrandece muito
as pessoas, né? Quando eu saí da IPK, eu não tinha um propósito tão bonito quanto o dele, né? Na verdade, eu queria empreender, amo ensinar. Tanto é que eu dou aula de matemática aí desde 2019, amo ensinar. Mas eu saí mesmo com o intuito de empreender, de fazer negócios, de empregar pessoas. Eu gosto muito dessa área. Mas o que eu mais amo fazer, sem sombra de dúvidas, depois de comer comida boa, é dar aula. Então eu entendo perfeitamente a postura que ele está adotando aqui, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!